palavra para o Roberto Queiroga, que vai falar sobre fatores que impedem o crescimento da capacidade de armazenagem no Brasil. Queiroga, fique à vontade. Bom dia, Estelito. Obrigado. Tivemos um problema na entrada aí da palestra anterior, mas eu acho que agora solucionamos. Primeiro, eu quero agradecer ao diretor Trabulo pela oportunidade, um excelente tema aí que é apaixonante. A gente enfrenta esse drama aí já há algumas décadas e toda a iniciativa por parte da Conab, uma empresa que a gente respeita bastante pela qualidade técnica dos seus servidores. Temos amigos aí, né, Estelito, Denise, Tomé, que a gente respeita muito tecnicamente, e a gente espera aí contribuir com esse debate nesse tema aí, que é o fatores que impedem o crescimento de capacidade de armazenagem, que é um tema muito delicado. Nós vamos tentar colocar aqui uma abordagem mais comercial, para ver qual o interesse econômico que nós temos para poder operar nesse segmento, né? O que estamos fazendo até hoje aí como política pública e iniciativas privadas para tentar resolver esse problema de déficit, né? Os resultados que estamos colhendo estão sendo satisfatórios, que eu acho que a resposta aí é óbvia, né? Então, é tentar dar uma abordagem de por que, já que tudo diz para a gente que nós precisamos armazenar, por que não o fazemos, né? Como o setor que explora essa atividade e também em relação àqueles que se beneficiam dessa atividade, que são os produtores rurais. E para isso, a gente vai ter que levantar algumas questões, algumas que já estão batidas, né? Se realmente tem déficit, se existem recursos suficientes disponíveis para isso, né, público e privado, para poder fazer frente a essa atividade, e se existe um interesse econômico para poder explorá-la, e se realmente as pessoas que fazem uso dessa armazenagem têm um interesse objetivo em relação à exploração dessa atividade. São temas aí bem delicados, mas que a gente precisa abordar, porque se nós quisermos colher resultados diferentes, nós não podemos insistir em cometer os mesmos erros. Eu acho que essa que é a grande questão que nós temos que enfrentar. E para isso, essa questão do déficit, ela já está mapeada nos painéis de ontem, foi amplamente discutido. Acho que aqui ia chover no molhado, né? E aqui não cabe a gente falar o quanto que é esse déficit, né? Esse índice da FAO que falam, a gente não encontra onde que não sabe se existe, mas, enfim, eu acho que está mais do que mapeado pelo trabalho brilhante que a Conab já vem fazendo nesse mapeamento, que nós temos todo o conhecimento sobre isso. Então, isso já está, os próprios indicadores que o Saulo, no painel anterior, aí também levantou para a gente, já deixa claro a questão do déficit. E também, qualquer coisa, pergunta ao produtor rural se ele não vê a necessidade de ele ter uma armazenagem à sua disposição. Pergunta ao cerealista que diariamente é aquela correria quando está chegando a soja e o seu armazém está cheio de milho e ele precisa correr para comercializar, para contactar o produtor rural para poder dispor de espaço. Pergunta às cooperativas, o armazém geral. Nós vivemos esse problema e ele está aí para qualquer ator, segmento e elo que opera nesse segmento realmente atestar essa necessidade. É fato. Então, não vamos perder tempo realmente em tentar sensibilizar qualquer ator ou qualquer segmento público em relação a essa necessidade. Aí vem uma outra pergunta que a gente tem que se ater. Temos recursos suficientes para isso, para poder operar na armazenagem, tanto explorar comercialmente, quanto os produtores rurais investir em armazenagem própria? Nós fizemos um levantamento junto ao BNDES e os planos agrícolas pecuários dos últimos 17 anos, a valores de dezembro de 2020, dentro da rubrica de crédito para investimento em armazenagem. Aí tem Moderinfra, tem Proarmazém dentro do Moderinfra, tem PSI, tem PSA, que foram os nomes das linhas nesses últimos 17 anos. 24 bilhões de reais, aí vamos deixar claro que isso aí é juros equalizados, né, oriundos do crédito rural, foram disponibilizados para esse fim.
24 bilhões de reais, a média mais ou menos aí de 1,4 bilhões de reais por ano. Dentre desses 24 bilhões de reais, eles foram efetivamente aplicados aí 15,5 bilhões de reais, em torno aí de 65% do que foi disponibilizado. Eu não tive a informação do BNDES dos últimos 3 anos, nós estamos correndo aí, mas eu considerei que desses últimos 3 anos, todos os recursos disponibilizados, eles foram utilizados, né? Porque realmente a corrida por armazém, ele deu uma acirrada nos últimos 3 anos, isso é fato. Mas mesmo assim, nós podemos verificar que 65% daquilo que foi disponibilizado, de 24 bilhões, ele foi aplicado efetivamente para esse fim. Só que a gente vê aqui que se a gente ficar dependendo desse recurso oficial do crédito rural, que é 24 bilhões de reais, ele é uma gota no oceano frente à necessidade de armazenagem nossa. É uma gota no oceano. Quanto precisamos? Aí vai variar muito em relação ao tamanho do nosso déficit. Fazendo uma conta aí bem simplista, de Padeiros sendo o mais conservador possível, vamos imaginar que o nosso déficit é de 70 milhões de toneladas, a um custo por tonelada aí baixo, também bem conservador, de R$1.000, nós precisaríamos de 70 bilhões de reais hoje para suprir o déficit de armazenagem, que na média dos recursos disponíveis ao ano, a gente precisaria de 50 anos para resolver o déficit de armazenagem hoje, desconsiderando o incremento da produção que a gente vai viver aí nos próximos anos. Então, não conseguiremos resolver a questão de carência de armazenagem dependente desse crédito rural. E de uma maneira muito clara, e a gente tem que colocar o dedo na ferida, senhores, o governo ele está desacelerando muito rapidamente na questão de disponibilizar recursos equalizados. O governo, paulatinamente, ele está saindo do crédito rural, do BNDES. Claro que isso daí é num tempo em que os juros, e realmente nós estamos vivendo os juros menores da economia aí dos últimos 30 anos, então, ainda bem que estamos vivendo essa desaceleração do governo em relação ao crédito rural nesse momento, realmente que permitiria isso, mas mesmo assim, nós vamos enfrentar um enorme problema, por quê? Porque nós não temos recursos hoje para poder enfrentar esse desafio de incrementar a armazenagem. Então, vamos a uma outra questão em relação a isso. Por que não enfrentamos esse problema da armazenagem? Qual que é o interesse econômico? Porque existe um paradoxo econômico nisso daí. Se existe uma demanda por armazenagem, se existe uma baixa oferta, seria natural que os agentes econômicos, tanto os usuários da armazenagem, produtores rurais, como aqueles que explorem a atividade, corressem atrás disso para poder investir nas suas operações e na sua atividade. Mas não fazemos. Por que nós não exploramos essa atividade, sendo que toda a lei econômica nos diz, vá lá, explore isso daí, porque existe uma carência de armazenagem. E não fazemos. Então, vamos chegar no caso aqui das empresas cerealistas, né? Só um parênteses, eu sou diretor executivo da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, da ASEBRA. Me orgulha muito, estou há 16 anos frente à Associação das Empresas Cerealistas. São 155 empresas cerealistas associadas à entidade, com as suas associadas estaduais, como a CEPAR, a SERBES, a CEMAT, a SESC, que são entidades estaduais também, onde praticamente o nosso business, nossa atividade mesmo, é armazenagem. Por que a cerealista ela não investe em armazenagem? Tem várias questões, né, mas de uma maneira mais objetiva também. A primeira, eu acho que a mais relevante, é uma insegurança e uma imprevisibilidade em relação aos custos financeiros que estão postos, né? Qual que é a insegurança? Existe uma assimetria em função dos diversos operadores que trabalham com armazenagem, onde eles têm o custo de armazenagem através do investimento, pode ser pelo PCA, sendo ofertado com um custo praticamente a metade do que é ofertado o custo desse crédito pelo mercado, a juros livres. Então, ele
ele faz a recuperação da sua armazenagem, mas representa para ele um risco muito grande de ampliar o seu parque de armazéns, em função de que o seu concorrente ele tem os juros beneficiados e a gente realmente, para poder entrar nesse mercado, há uma incerteza muito grande, uma insegurança econômica mesmo, de fazer frente a essas assimetrias que acontecem para acessar esses recursos a juros livres. Tem a questão da viabilidade econômica mesmo, porque até então os juros que vêm sendo praticados no mercado, numa conta muito simples, eu acho que isso daí já está bem batido, não viabiliza hoje construção de armazém a juros de mercado que estão postos hoje. E existe essa concorrência entre alguns elos da cadeia que exploram a atividade realmente, que impeçam essa aventura por parte tanto do cerealista como do próprio armazém geral em realmente ampliar o seu parque armazenador. Então, por parte do setor privado que explora, essas assimetrias, ela representa definitivamente, ele é um componente de muita dúvida, de muita incerteza em você operar no mercado de armazenagem. E nós entendemos que existem realmente muitas iniciativas louváveis para explorar a questão da armazenagem na fazenda, né? O produtor rural, através de condomínios, umas iniciativas que a ProSoja vem trabalhando, realmente muito interessante. Mas o fato é que nós vivemos há 30 anos com um modelo de financiamento direcionada ao produtor rural, legitimamente tem que continuar sendo direcionado ao produtor rural, porque ele é o detentor disso, e para suas cooperativas. E nós não estamos colhendo os mesmos resultados ou os resultados esperados por essa iniciativa. Além disso, as razões por que o produtor não investe, o produtor rural ele faz conta. Não, o produtor rural está longe de ser o Jeca Tatu nas décadas passadas. Ele é um empresário que ele faz os seus cálculos de viabilidade econômica e financeira. Nós não somos os Estados Unidos, lá que a armazenagem na propriedade ela tem uma característica muito própria, né? Nós não temos o inverno que os Estados Unidos têm, né? Os senhores sabem que aqui, né, quem trabalha com armazenagem sabe que as pragas que temos aqui, né, quando nós estamos encerrando aqui a safra, o giro da produção dentro dos nossos silos de soja, sai a soja, já vem as pragas dentro lá esperando o milho, doido para trabalhar também, dentro do silo. Então, o esforço de armazenagem no Brasil é totalmente diferente, tem que ter uma equipe realmente treinada, tem que ter equipamentos, vocês viram a própria apresentação anterior, realmente que faça frente a esses desafios. Não é uma atividade fácil para operacionalizar, o produtor rural sabe disso, e o produtor rural, quando há uma reserva financeira para ele, as experiências vêm nos mostrando que hoje o produtor rural, por mais alavancado que ele possa estar em relação aos rendimentos e aos valores das commodities, dos grãos aí nos últimos anos, ele prioriza os seus gastos em relação ao que ele vai fazer. Então, eventualmente, ele fala, bom, eu tenho uma reserva aqui, eu estou alavancado para pegar algum crédito. Ele prioriza um pacote tecnológico, uma cobertura no solo, ele quer adotar a agricultura de precisão, ele quer melhorar, trocar o seu parque de máquinas, sua colheitadeira, ele quer trocar sua plantadeira, ele quer adotar projetos de irrigação e, eventualmente, ele quer até ampliar sua área de produção também. Então, dentro da hierarquia de prioridades, tem que conversar e tem que deixar claro junto ao produtor rural aonde está a prioridade dele em relação à armazenagem. Nós, como cerealistas, sempre advogamos junto ao produtor rural que a melhor situação para o produtor rural é ele ter opções para onde ele vai depositar a sua produção. Pode ser numa cerealista, pode ser numa cooperativa, pode comercializar isso diretamente com uma trade, pode ser dentro da sua propriedade, se ele tiver porte para isso, se ele tiver organizado via condomínio. Enfim, ele tem que ter opção aonde depositar. Hoje, infelizmente, uma boa parte dos produtores rurais, eles se frustram em relação a isso, porque eles terminam sua colheita
e fala, lá vou eu entregar meu produto para X, Y, Z e tudo mais. Então, quanto mais opção de armazenagem ele tiver, até comercialmente, melhor ele negocia os seus valores, enfim, a prestação desse serviço. E um parêntese, para deixar muito claro, a exploração da armazenagem, ela varia muito em relação ao sul e ao centro-oeste, né, claro, mas na região pioneira do sul, temos muitos espectadores aqui que trabalham no sul, sabem, a armazenagem, ela não é cobrada. Claro que indiretamente ela é cobrada entre a compra e a venda desse produto via cerealista ou suas cooperativas. Tem uma margem ali que fica para custear toda essa estrutura. Mas a atividade de armazenagem, por exemplo, no sul, muitas empresas sequer cobram. Então, isso aí passa na questão do que está acontecendo em relação a esse paradoxo econômico entre a oferta e a demanda por armazenagem. Então, para concluir, estou vendo aqui que meu tempo aqui já está passando, nós temos alguns desafios pela frente. Primeiro, o produtor realmente, aquilo que eu falei anteriormente, precisa de mais opções e está livre para escolher onde depositar o seu produto. Nós precisamos enfrentar o desafio de aumentar o parque armazenador no Brasil. Não importa de quem seja, se é do produtor dentro da sua propriedade, se é as cooperativas, se é cerealista, se são os armazéns gerais, todos nós precisamos estar juntos nesse esforço de aumentar rapidamente a capacidade de armazenagem, todos nós. Mas para isso, nós temos que encarar também alguns tabus que estamos insistindo nisso já há 30 anos. Nós não conseguiremos fazer isso se o governo falar assim, olha, eu vou ampliar o parque, eu vou incentivar o aumento do parque de armazenagem, mas só para você e para você, para esses aqui não. Porque o que acontece? Esses aqui vão continuar aumentando seu parque de armazenagem, e esses aqui que estão fora do bolo vão se sentir inviabilizados de concorrer com esses e não vão ter um mínimo incentivo, porque vão ver um risco econômico, um risco comercial de se aventurar, onde ele já, de largada, já sai em desvantagem com alguma concorrência e não vai fazer, como já não vem fazendo há 30 anos, ampliar o seu parque de armazenagem. Então, nós precisamos encarar com maturidade, sem paixões, esse desafio de reduzir as assimetrias na disponibilização do crédito. Não adianta, para armazenagem, você falar para você é 5 e para você é 10 o custo do crédito. Isso daí realmente, e eu não falei, para o produtor rural, acho que precisa realmente um tratamento diferenciado, mas para todos os outros demais elos da cadeia produtiva, nós precisamos encarar isso aí de maneira simétrica e realmente poder, todos no esforço conjunto, aumentar o parque de armazenagem. E tem algumas iniciativas, porque aquela primeira lâmina que eu passei para vocês demonstrou o esgotamento por parte do governo e que não vamos conseguir enfrentar esse desafio de armazenagem dependente de recursos públicos equalizados. Nós estamos devagar, virando essa página, mas o caminho é o governo tirar o pé disso. Reconhecendo essa iniciativa do governo, nós temos que incentivar mecanismos de mercado que disponibilizem recursos suficientes, com prazos adequados, com carência e com custo financeiro aderentes à atividade de armazenagem. Então, nós apresentamos, inclusive, no Plano Agrícola e Pecuário, algumas ideias como debêntures de infraestrutura para armazenagem, que hoje elas existem basicamente só para rodovias, e essa iniciativa, ela desonera com alguns impostos, como imposto de renda, abaixando o custo da captação desse recurso. Outro mecanismo seria a depreciação acelerada desses investimentos, que ele melhora o fluxo de caixa na liquidação desses pagamentos, desses investimentos. Então, tem uma série de recursos de mercado, alguns títulos também que nós podemos e devemos incentivar para poder ampliar esses recursos. Nós temos que cuidar da nossa economia para que esses juros se mantenham nesses patamares que estamos vivendo hoje, porque só isso realmente vai fazer frente ao desafio
de ampliar o nosso parque de armazenagem. Quero agradecer mais uma vez a iniciativa por parte da Conab nesse tema. A Associação das Empresas Cerealistas está sempre à disposição para tratar esse assunto. As cerealistas, a atividade de armazenagem está no DNA dela, é a necessidade básica, né? Nós fazemos assistência técnica, fazemos até adiantamento de insumos junto aos produtores rurais. Estamos totalmente integrados a essas necessidades por parte do produtor rural e queremos sim contribuir para minimizar esse problema desse déficit de armazenagem e, num curto espaço de tempo, fazer frente a esses desafios. Estelito, mais uma vez, obrigado, e estamos aqui à disposição para as perguntas no final dos painéis. Obrigado. Roberto Queiroga, muito obrigado. Uma excelente análise sobre alguns fatores que colocam obstáculos em relação ao aumento da nossa capacidade